Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje o episódio é para nós, mulherada, que ainda dá tempo, gente, para o Projeto Verão. Com o que a gente vai falar, Léo? A gente vai falar de nutrição e emagrecimento com a incrível Débora Moss. Então, antes disso, solta a vinheta. Mas antes de começar o nosso episódio, a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador, os maravilhosos amigos da Med Coffee. A Med Coffee é a maior escola de treinamento de médicos que vão prestar concurso para residência ou provas de título. Se quiser participar, conhecer o trabalho da Med Coffee, vai aqui no link da descrição e usa o cupom PBcast, beleza? Vamos já um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Cara, esse episódio aqui vai muito especial para mim, para a Lu, para todo mundo do podcast. Primeiro porque é um tema que muita gente tem dúvida, né, Lu? Sobre muita nutrição, gente pede. Sobre coisas ao redor da nutrição. Vem 1 milhão de perguntas aí na caixinha todo dia. Mas eu preciso contar a história, como é que eu conheci essa moça aqui do lado. Teve uma vez que alguém me mandou um print de um tweet dessa moça, em que ela falou de ozônio retal. E foi um dos textos mais completos, mas ao mesmo tempo mais engraçados que eu li na minha vida. E o humor dessa pessoa é muito semelhante agora dessa aqui que está do meu lado. E ele chorou de rir do post, adorou. A Débora seria uma pessoa que eu levaria para merendar, para a gente começar a falar mal dos outros. Aí, cara... Falar mal dos outros foi ótimo. Eu peguei o tweet e aí eu postei no Instagram com a cara dela, com o nome dela. Eu falei, olha, eu não sei quem é essa pessoa, mas ela merece um prêmio Nobel. E eu fui para o CrossFit. Quanto isso falou hoje? Quando eu voltei, o post tinha 500 comentários e eu não sabia o tamanho da comunidade de pessoas que adoram a Débora. Foi muito legal, Débora. Ali eu falei, cara, essa mulher é poderosa. Porque um monte de gente veio marcando a tia Débora. E eu falei, sei lá quem é essa mulher e tal. Tia Moss. Tia Moss e tudo. Aí depois a Débora foi, conversou comigo, descobri que a irmã dela é fisioterapeuta, que ela me segue e tal. E aí, Débora, eu já começo aqui te elogiando, cara, porque eu acho que se o seu perfil não é o melhor de nutrição do Brasil, ele é um dos melhores. A capacidade de te comunicar com as pessoas, trazer uma informação muito legal, positiva, sem de ser forma clara para o pessoal. E ela tem ela faz uma coisa que eu não tenho a coragem que ela tem de dar porrada em picareta igual ela dá. Então, seja muito bem-vinda, Débora, se apresente, diga quem você é, seja bem-vinda. Uma honra enorme estar aqui com vocês, de verdade, eu fico realmente emocionada, tá? Com as palavras aí, fico muito feliz de saber que foi assim, né, espontâneo, vi um post ali, postei, e bombou o post, a galera, né, eu sempre falo, meu bonde, a galera que me segue ali, já me marcou, começaram a conversar, né, me chamar para ver o post, aí quando eu falei para você que minha irmã é uma grande fã, viu a sua postagem, me mandou, falou, olha quem te postou, o Léo, eu já tinha, obviamente, visto coisas sobre você, por conta, né, do lance das evidências, eu pensava em fazer teu curso, inclusive, né? E ainda está aqui na minha mente, tá? Não saiu ainda não, mas foi uma honra, né? Imagina, ver o Léo postando, post bombando, eu fiquei super feliz, e aí a gente começou a se acompanhar mais, né? Olhando os posts do outro, aprendendo mais com vocês, foi muito legal esse encontro virtual aí, é um prazer enorme estar aqui, eu espero agregar bastante no podcast de vocês. Com certeza vai agregar. Débora, você apresenta um pouquinho, diga o que você faz, de onde você veio, há quanto tempo você está nas redes aí? Gente, eu sou nutricionista, sou formada já há 5 anos. Desde que eu comecei a entrar nesse mundo do Instagram, o negócio começou a andar de uma forma tão absurda que os pequenos postzinhos que eu fazia ali começaram a pipocar, um seguidor a mais, outro, de repente meu Instagram cresceu e foi crescendo numa velocidade muito, muito rápida, assim, sabe, que eu não esperava. E eu acho que isso é devido mais a trazer coisas de uma forma simples, né, que como a gente tinha conversado no início, a comunicação, o mínimo de informação que você consegue trazer para as pessoas já agrega de alguma forma e faz com que elas sejam gratas, né, pelo trabalho. Você traz uma informação que está muito distante daquela população, aquela coisa que está num jeito tão bagunçado de entender, e você traz para uma realidade dela, né, de uma forma mais simples de entender, e aquilo gera um impacto tão maravilhoso que eles são gratos, né? Aí o negócio foi crescendo, Léo. E foi assim que
o negócio foi se desenvolvendo de uma forma bem espontânea, sabe? Legal. Débora, deixa eu fazer uma primeira pergunta para a gente puxar um gancho aqui para o podcast. Eu estou chutando que a maioria dos seus pacientes, as pessoas que te procuram, eles buscam principalmente uma questão relacionada ao emagrecimento, à melhora da saúde, ou não? Existe um perfil de... Qual que é o perfil de paciente que te procura hoje? Léo, exatamente. Eu acho que o meu maior público hoje em dia é emagrecimento. Tem também a galera do esporte, tem muita gente que me procura, que é uma galera que já treina há muito tempo, busca hipertrofia, mudança de composição corporal, mas o meu público atual, a maior parte, são mulheres que buscam emagrecimento. Atendo muitos homens também, mas o perfil principal é mulher, faixa etária de 30 a 50 anos, buscando emagrecimento. Legal. O maior... Quase que o metabolismo não colabora com a gente. A gente ainda acha que é jovem, mas o metabolismo vem toda hora com você. Exatamente. Eu acho que isso daí, Léo, entra numa questão até que a gente puxa para parte das evidências aí, eu aproveito até o gancho. Essa questão do metabolismo mais lentificado é um dos mitos que envolvem a nutrição, porque temos bastante estudos nesse sentido que mostram que o nosso metabolismo ele não se modifica tanto até os nossos 60 anos ali. Legal, olha que legal. São grandes mudanças metabólicas. Porém, na mulher existem bastante mudança hormonal, até por conta da menopausa. E isso vai implicar, sim, numa alteração da composição corporal e, decorrência disso, implicações metabólicas. Mas o metabolismo em si, a taxa metabólica basal, ela não se altera tanto. Como as pessoas pensam, né? Ah, Débora, quando eu tinha 20 anos, eu emagrecia muito fácil. Hoje em dia, eu não consigo emagrecer da forma que eu emagrecia antes. É o meu metabolismo que se alterou. Não, na verdade, não é o teu metabolismo que se alterou. Provavelmente são os teus hábitos que se alteraram desde então. Teu gasto energético começou a reduzir, você começou a beliscar muito mais, comer coisas que você não comia antes. Então, talvez trabalhar mais, rotina de casa mais apertada. Geralmente tem muita relação com a redução do gasto energético. Pessoas que antes se mexiam muito mais, tinham uma vida um pouco mais ativa e passaram a ter um gasto energético menor. É basicamente isso. Ô, Débora, é engraçado, né? Eu não sou nem um pouco expert nisso, né? Mas é curioso que mesmo pessoas fisicamente ativas, às vezes, têm um comportamento sedentário durante o dia todo, né, cara? De ficar sentado, parado. E aí, você acha que essa é uma das razões? Cara, total. Eu acho que... Você não postou, Léo, algo nesse sentido? Que eu li, fui atrás, inclusive. Foi algum novo estudo que você postou? Eu já postei algumas vezes coisas sobre esses assuntos, cara, que é porque a diminuição o que eu acho que você viu foi que a gente saiu um Global Burden of the Disease na Lancet, mostrando que os níveis de inatividade física no mundo, existe uma meta da Organização Mundial de Saúde de aumentar, mas infelizmente o que está acontecendo é que está diminuindo. Cada vez mais. Aliás, né, Débora, eu vi um post esses dias, não sei de quem, falando sobre isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa própria bolha. A bolha dos fisicamente ativos te passa uma impressão que a galera tá malhando pra caralho, enquanto, na verdade, você tá olhando para uma bolha populacional completamente desconecta da maioria da população, que não está conseguindo fazer atividade física, e os níveis de atividade física têm aumentado, e no Brasil, então, a curva está pior do que no resto do mundo. Exatamente, Léo. Fica nisso, né? Atividades mais inativas de crianças comparadas com o passado. Perfeito. A gente fica realmente nessa bolha de achar que por seguir mais a galera fitness, por ter mais amizades que estão nesse meio, a gente imagina que a população seja ativa. Quando você vai conversar com a galera que não tem nada a ver com o nosso mundo, né, a ciência, essa parte mais biológicas, a gente percebe que a galera, é um outro mundo. É uma galera que vive em bares, né? Porque, Léo, eu não sei se você sabe, mas eu fiz direito antes de entrar na nutrição. Não sabia. E nessa fase da minha vida, eu convivi com pessoas que não têm nada a ver com esse mundo, né, da nutrição. E essas pessoas têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa, dessa bolha aqui. E é uma galera que é happy hour
2 vezes por semana. Academia é tipo turismo, você faz ali, né, faz a matrícula e vai de vez em quando. Não existe esse compromisso. E olham pra gente como se fosse ET, né? Meu Deus, como assim? Essa pessoa vai todos os dias para academia louca? Né? Isso não existe, isso não é normal na cabeça dessa população. Fora a população que a gente sabe que tem um padrão de vida completamente diferente, tem 2 empregos, acorda muito cedo, não tem tempo para nada, né? Então, e o padrão dessas pessoas, pelo menos que a gente repara, o padrão de relaxamento de fim de semana também não são atividades ao ar livre, de que tem gasto energético. Geralmente, essas pessoas se relaxam muito, igual você falou, com churrasco, com muita bebida, porque eu preciso relaxar. Então, geralmente, essas pessoas consomem muito álcool e são atividades paradas, né? Que ficam, é a forma que eles gastam o fim de semana, então já tem um dia acelerado e o fim de semana parado. Exatamente, Lu, a galera, existe muito esse lance de confundir atividade física com exercício físico e incluir o sedentarismo nisso tudo, porque na realidade, grande parte das pessoas, mesmo se exercitando pontualmente, a gente considera como sedentário, porque elas têm um gasto energético pontual alto. Então é aquela pessoa que se exercita 1 hora no dia e o restante do dia ela passa inteiramente parada. Então, não tem como a gente falar que essa pessoa é muito ativa. Ela vai na academia 1 vez, 3 vezes por semana, 1 horinha ela vai lá, faz aquele treininho e volta e senta a bundona lá no computador e fica ali o dia inteiro sentada, parada. Você vai ver o gasto, o número de passos dessa pessoa não chega a 1.000, 2.000 passos no dia, é muito pouco, né? Então, a gente, como que vai considerar essa pessoa ativa no nosso cálculo, quando a gente vai fazer um gasto energético total, estimar o gasto energético de um paciente, a gente sabe que o fator atividade, que é o que a gente multiplica para saber esse gasto energético total, ele precisa envolver as atividades básicas. Então, eu nunca vou usar um fator atividade alto para um paciente que fala para mim assim, eu treino 2 vezes por semana e o resto do dia eu estou sentado trabalhando. Esse paciente tem um fator atividade muito baixo, ou seja, o gasto energético total dele, estimado, é baixíssimo. E ele acha que é um alto, porque ele sai da academia suado, entendeu? Isso não reflete a realidade. Débora, no caso de um paciente assim, você praticamente negligencia essas duas atividades que ele fez durante a semana no cálculo, porque eu fico imaginando, então, que eu estou entendendo o seu raciocínio total. A contribuição naquilo, no gasto energético, eu não estou falando em outros indicadores de saúde, mas no gasto energético, ele é muito baixo. E na hora de montar a calculadora lá, de falar, esse cara vai poder comer tantas calorias por dia, como é que é? Você meio que... Perfeita tua dúvida, Léo. Na grande maioria das vezes, se eu pego uma pessoa com sobrepeso, obesidade, eu acabo que aquilo ali realmente não vai gerar uma contribuição significativa a ponto de eu mudar o meu cálculo por conta disso. Entende? Então, eu realmente acabo falando, legal, ele faz exercício físico, excelente, por favor, continue. Mas eu tenho plena consciência de que aquilo não necessariamente vai contribuir para um aumento do gasto energético daquele paciente, principalmente musculação, que do contrário do que muitos pensam, a musculação, ela não tem um gasto energético alto. É baixíssimo, E aí a gente fala assim, nossa, Dé, então para emagrecer, musculação não serve, não é isso. A musculação é fantástica para o emagrecimento, mas não por conta do aumento do gasto naquele momento, mas sim principalmente pelo processo de hipertrofia, que a gente sabe que exige um aumento de gasto energético. Quando a gente pensa em, por exemplo, tecido, hipertrofia miofibrilar, quando a gente pensa em aumento de tecido, a gente está aumentando um gasto energético que a gente não consegue nem estimar muito bem o que acontece. Isso é um ponto, né? Então, o processo de hipertrofia aumenta gasto energético, mas principalmente as adaptações metabólicas que acontecem por conta da musculação. Aí mas você fala... vai acontecer depois de um tempo, não é na hora que está começando, concorda? Exato, Lu. Então é um processo que a gente fala que a musculação, o gasto energético pontual dela, não necessariamente é muito alto, mas o que ela agrega no futuro é fantástico. Né? Então,
eu deixo o meu paciente muito mais, com um metabolismo muito mais flexível, eu melhoro a sensibilidade à insulina dele. Então, eu gero adaptações que vão fazer com que esse paciente tenha um emagrecimento muito mais favorável do que um paciente que não faz musculação, ou qualquer outro exercício, né, tensional aí. Débora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando os pacientes te procuram, você tem algum pré-requisito de entrada? Por exemplo, se você tem que ser praticante de atividade física, você pega toda a range de pessoas, tipo assim, cara, eu só quero fazer dieta e pronto, acabou. Ou tipo assim, Débora, eu não vou falar com o Léo, falando pra você, falou, Débora, eu não vou na musculação, não gosto. Eu jogo tênis, beleza? Como é que é o seu comportamento ali? Ou existe alguma lista de pré-requisitos? Você opina sobre atividade física? Como é que é isso? Léo, eu tenho essa, como você falou ali, né? Eu tenho uma personalidade mais sarcástica, igual a tua, irônica ali no meu perfil. Eu sou exatamente da mesma forma com meus pacientes. Eu falo, cara, o shape é seu. É uma frase até que o Dudu Aluche fala sempre. Ele sempre repete: o shape é seu, a saúde é tua. Você faz da forma que for mais conveniente para você. Mas isso provavelmente não vai ter consequências muito favoráveis. Né? Então, uma coisa é o paciente que está emagrecendo com uma dieta ajustada e com exercício físico. Outra coisa é o paciente que simplesmente abre mão de exercício físico. E a gente sabe, Léo, que ele vai emagrecer, porque o que emagrece é a restrição calórica em si. Mas a manutenção do emagrecimento muito provavelmente não vai acontecer. Eu acredito que, eu não gosto de falar coisa que eu não tenho certeza, mas a gente tem alguns estudos nesse sentido, de que a taxa de manutenção pós-emagrecimento, sem exercício físico, assim, não é uma pessoa, você pega uma pessoa com sobrepeso, obesidade, que emagrece e não se exercita, ela vai ter um reganho, com certeza. E esse reganho vai aumentar absurdamente caso ela não se exercite, né? Porque o reganho ele vai existir. Agora, o reganho total, por exemplo, se ela não se exercita, pode ser, eu acredito que seja uma taxa muito alta das pessoas que têm um reganho total. De novo, deixa eu fazer uma segunda pergunta. A galera que te procura, que tá com você, tá os pacientes da Débora, que estão tá no bonde lá, tá te pagando para você cuidar dela. Tem galera dos mais diversos tipos de atividade física? Tem dos mais diversos tipos. Como te falei, a maior parte é a galera que atualmente o meu maior público são pessoas com sobrepeso, obesidade e aquela pessoa que está com um pouquinho mais de gordura, que é estética, quer reduzir percentual. Então, esse público, grande parte dos que me procuram, eu acredito que até, posso falar, a maioria, Léo, se exercita, faz alguma coisa, tá? Então, ou musculação, beach tênis, crossfit, aí a musculação, ela está presente na grande maioria. Isso que é muito Esse lance engraçado, você falou do seu perfil, né? Nós, como pacientes, nós temos esse hábito de buscar pessoas que se parecem com a gente ou que você espelha que gostaria de ter. Porque se tem uma pessoa que já não gosta de exercício e vê uma pegada de um profissional que óbvio que ela vai indicar, ela fala assim, eu já nem quero, porque ela vai pegar tanto no meu pé, talvez, e falar, e há coisas que eu não quero mudar. Eu já vi pessoas pensando assim, eu prefiro outro que não vai prescrever, que talvez vai me dar mais medicamento, que vai para uma linha mais fácil, na zona de conforto. Então, os pacientes já têm essa tendência de procurar pessoas. Eu tenho um viés total, Débora, de comentar, porque eu sou fisioterapeuta, mas eu fiz meu mestrado na educação física. E eu fui atleta. Então, assim, cara, eu conheço muita galera do treinamento. E uma coisa que eu sempre... hoje eu falei essa frase algumas vezes no podcast, né? Infeliz da pessoa que não descobriu um hobby ainda na vida dela. E, assim, cara, tem pessoas que simplesmente eles não fazem atividade física porque eles não encontraram algo. Eu sei que os adultos têm que fazer porque tem que fazer, mas a verdade é que a aderência você tem que gostar da parada. Lógico. É lógico, eu acho fundamental. Eu falo muito para o paciente que precisa emagrecer, melhorar a qualidade de vida, eu sempre vou falar para ele, cara, faz o que você gosta. Porque me perguntam qual é o melhor. Eu falo o que você vai fazer, sempre. O meu discurso é sempre esse, o que você vai fazer. Não adianta eu falar que o melhor é a musculação se o cara odeia. Ele vai fazer uma semana de musculação e ele odeia aquilo. Então, eu sempre vou nessa linha. O melhor é aquele que você consegue e que você vai, enfim, não necessariamente ama, mas consegue fazer. Né? Exato.
assim, a aderência à atividade física é muito complicada, né, cara? Assim, por isso que tem essas bolhas de que as pessoas são doentes com o negócio. Eu tiro o maior sarro da galera do beach tennis, porque eu sou tenista, né? Todo tenista tira sarro de beach tenista, porque um é jogo e o outro é esporte, né? Mas está sendo muito legal a onda do beach tennis. Está sendo muito legal. Com todas as consequências que talvez as pessoas podem se machucar um canto do outro, a galera achou uma modalidade que eles vão para um lugar, reúnem com outras pessoas, e, em vez de ficar no celular, eles estão jogando, cara. Não é maravilhoso isso? Eu acho legal. Então, o CrossFit é a mesma coisa, né? Eu agora crossfiteiro raiz aí, adorei saber. Muita gente fala mal, né? Uma galera. Tá, Débora, é raiz, outra coisa. Ótimo. É um eterno esquema, como se diz. Então, e Léo, mas assim, tem tanta gente que vai contra, né, o CrossFit, eu vejo muitos profissionais que falam mal, mas, gente, é tão bom ver as pessoas empolgadas com um negócio que está mudando, literalmente muda vidas, né? Pessoa que saiu, às vezes, de uma depressão e entrou ali, começou a mudar a cabeça por completo, pessoa que era completamente sedentária, sobrepeso, obesidade. Eu não sei nada sobre parte da lesão, que eu sei que muita gente fala, mas pelo que eu entendi, tudo tem risco, né? A musculação da mesma forma. Então, se mal conduzida, vai te gerar lesão da mesma forma que uma musculação poderia te gerar, né? Então, é a condução do paciente ali, do aluno, né, que muda. Débora, deixa eu fazer uma pergunta assim. Quando o cara chega para você, o cara chegou para o nutricionista, tem muita gente que nunca foi no nutricionista na vida, tá? Vamos no nutricionista raiz. Léo e Luca aí para Débora e tal, a gente está acima do peso, eu tenho minha queixa, falou, Débora, eu tô com 5, 6 quilos acima do peso, ou eu tô com 80 quilos acima do peso, não importa. Como é que é a propedêutica sua toda? O que você olha e como é que você estabelece as metas com esse paciente e tudo, para a gente entender? Porque você é uma nutricionista raiz mesmo. Eu queria que as pessoas entendessem o que você vai fazer uma propaganda agora, o que é ir num nutricionista bom. Vai lá. Cara, primeira coisa, qual é o teu objetivo? Eu sempre entro no basicão com o paciente. Primeira coisa, quando o paciente senta a bundinha na minha frente, eu pergunto, por que você está aqui? Eu quero entender a realidade dele, eu preciso entender o que ele já fez, por que ele está ali. E quando ele me fala o porquê dele estar ali, eu já consigo puxar para uma aba da motivação. Porque para mim, Léo, se eu entender que esse paciente está realmente motivado, fica mais fácil de conduzi-lo. O paciente que não está motivado é um paciente que vai dar errado. Eu já tenho plena consciência disso. É o paciente que foi empurrado. Homem, geralmente, a esposa obrigou ele a ir. Eu já faço assim, ixi, não vai dar certo. A mulher que talvez, por alguma razão, falou assim... Sempre tem algumas razões. Eu não quero fazer dieta, mas mudou algum quadro de saúde, coisa assim, né? Aí. Exato, o médico me mandou ir, essas coisas assim. Geralmente eu vejo que a motivação não está muito alta. Agora, quando eu falo, Débora, eu já tentei de tudo, eu já fui em tudo que é profissional, eu já tomei tudo que é remédio, eu já fiz tudo que é dieta. Eu falo, tá, você já fez dieta? Você já fez por pelo menos um mês aquilo que lhe propuseram a fazer? Porque o problema está aí. Aí eu começo a entrar numa parte mais raiz do mundo. Eu pergunto, você sabe como é o emagrecimento? Você entende como funciona o processo de emagrecimento? Quando eu percebo que o paciente está perdido nisso, eu vejo que ele ainda cairia no conto do charlatão, que é, cara, você vai tomar o chá tal, o suco tal, que vai te ajudar a perder barriga. E aí eu explico para ele, falo, cara, é algo muito, muito... É complexo, mas menos do que você pensa. Não tem nada que vai fazer a tua gordura dissipar do corpo, nada disso. Você precisa... Aí eu sei, gente, tá? Pelo amor de Deus, eu entendo que o emagrecimento é muito mais complexo do que eu vou falar agora. É para ensinar o pessoal leigo mesmo, Mas assim, a base... Cara, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Parece que é um negócio assim, oh, meu Deus. Juro pra você, gente, tem muita gente que não entende ainda que o emagrecimento só acontece através da restrição calórica. As pessoas ainda não entenderam isso. Quando você fala que não tem mágica por trás,
você torna as coisas um pouco mais simplificadas. Então, você precisa consumir menos calorias do que o teu corpo gasta de uma forma crônica. Bom, e aí, a partir disso, a gente vai estabelecendo metas e pequenas mudanças. Do contrário do que muita gente pensa, essa coisa de dieta, logo de cara, você meter ali uma mudança drástica na vida da pessoa, vai dar ruim. Você pega o cara que come no café da manhã bacon com sanduíche, uma colherada de manteiga, se entope de Nescau Ball, e aí você manda ele comer no café da manhã um suco verde com frango orgânico e batata doce. Cara, óbvio que vai dar errado. Então, assim, você tem que ir mudando os hábitos bem pouquinho. Jogando ali uma coisinha a mais. Eu não acredito nessa coisa do vamos fazer assim, pum, do nada você muda, da água para o vinho. Na grande maioria das vezes não dá certo. Eu sei que os casos, né, da galera que fala, não, porque eu mudei assim, eu cortei o açúcar, eu cortei tal coisa. Cara, eu acho, né, na verdade até a gente tem base para falar que não funciona assim. Né? O comportamento não é dessa forma. A gente precisa ir criando pequenos hábitos, incluindo esses pequenos hábitos na vida desse paciente, e aos poucos ele vai mudando e melhorando cada vez mais. Até porque essas coisas milagrosas, cortei algo, não dura por muito tempo, né? E é isso que as pessoas não entendem. Elas podem até ver um resultado pequeno, rápido, uma murchadinha ali, que seja perda de líquido, que seja, mas que sentir um resultado, mas não sustenta, né? E aí fica nesse ciclo que começa cada vez mais frustração com a palavra dieta, porque vem a frase, eu já tentei realmente tudo, mas talvez não tentou realmente o básico de fazer algo com uma coisa mais crônica. Exatamente isso, Lu. A maioria das pessoas imagina que a dieta ela precisa ser algo muito absurdo, loucura, porque elas tiveram resultado com aquilo. Quem nunca fez uma dieta de capa de revista? Você vai fazer, comer um presunto de manhã, 2 ovos no almoço, uma maçã no lanche da tarde e no jantar é jejum. É óbvio que você vai emagrecer. Aí a pessoa faz aquilo ali, ela emagrece, entra no vestido para a festa, e aí ela fala assim, nossa, emagreci, mas que esforço, não tem como. Prefiro ser gorda mesmo, não dá certo. E aí ela larga, entendeu? E aí fica nesse ciclo. Quando ela precisa entrar de novo no vestido, ela vai lá, faz aquela loucura, entra no vestido, larga tudo de novo. E aí vai piorando, né? Cada vez mais ela precisa perder mais peso, e vai se enroscando cada vez mais naquilo. E aí o emagrecimento ele vira literalmente uma coisa muito distante daquela pessoa. Né? E aí, quando você traz uma proposta sólida, uma proposta que vai fazer o paciente emagrecer, mas é no longo prazo, muitos acabam assustando, né? Falam, nossa, mas pode comer arroz, feijão, pão, como assim? Né? Então, é assim que eles falam, né? Nem parece que eu tô comendo pão, tô comendo arroz. Exato, e assim, alguns até desacreditam mesmo, né? Eu tenho bastante hate lá no Instagram quando mostro o normal, né? O básico. A galera ainda desacredita muito nisso. Glúten, que é o vilão, leite, que é vilão. Enfim. Débora, explica para a galera, assim, se existe alguma explicação científica, por que você falou assim, quanto mais a gente tenta e acaba tendo essas reboots, assim, porque tem a percepção, ou realmente ou se não é, que cada vez que você tenta novamente para a nova dieta, parece cada vez mais difícil, o emagrecimento fica parecendo mais distante, e aí por isso que as pessoas se relacionam assim, talvez no metabolismo, porque eu já fiz essa dieta antes, entrei no vestido, agora tentei de novo a mesma estratégia e não consegui, dá uma percepção para quem tenta vários desses ciclos milagrosos, que parece que cada vez mais o ciclo milagroso parece não funcionar como funcionou no passado. Perfeita dúvida, Lu. A gente chama, é muito comum o efeito sanfona, né? Uma forma que a galera fala por aí, que é aquele emagrecer e engordar. Isso tudo não é interessante para a nossa saúde metabólica. Geralmente, quando você perde uma quantidade muito rápida, uma quantidade muito grande de peso de forma rápida e de uma forma não interessante, porque perder peso rapidamente não necessariamente é ruim, desde que seja uma estratégia inteligente. Agora, se é uma estratégia ruim, como geralmente essas dietas milagrosas impõem,
Essa estratégia muito agressiva vai fazer com que você perca gordura, mas também massa muscular, massa magra no geral, até massa óssea, né? E isso tudo, de alguma forma, pode afetar a tua saúde metabólica, né? Então, é um paciente que começa a perder mais massa muscular, é um paciente que começa a ficar com um metabolismo não tão favorável, é um paciente que está sempre entre extremos, então, ou ele está numa dieta muito restrita, ou ele está chutando balde. Então, é um paciente que, se você for avaliar mesmo o contexto metabólico desse paciente, é um paciente que tem pouca massa muscular, é um paciente que tem uma péssima sensibilidade à insulina. Você vai olhar outros marcadores ali em exame, geralmente tem um perfil lipídico alterado, você vai ver até mesmo parte de glicemia, glicada, geralmente é ruim. Então, alguns hormônios também não estão contribuindo muito, é um paciente pouco ativo. Então, toda vez que ele faz uma estratégia muito restrita, uma estratégia exagerada, ele perde peso magro, e ele vai ficando cada vez pior metabolicamente falando. Então, toda vez que ele vai fazer de novo, ele tem um reganho rápido, porque a taxa metabólica dele também já reduziu, a sensibilidade à insulina já piorou, então é sempre um pouco a mais de gordura que vem de novo quando ele deixa a estratégia de lado, né? Então é aquele paciente que faz a restrição, chuta o balde depois, vem toda a gordura junto de novo. Então ele tem um reganho, e esse reganho é de gordura, ele vai reganhar tudo de novo. Então toda vez que a massa magra que perdeu demora muito mais tempo para ser colocada, então você reganha praticamente gordura, né? Exatamente, Lu. Então, ele fica sempre piorando, ele tá aqui, aí ele vai lá, tem um reganho. Esse reganho já fez com que ele voltasse para aquele peso inicial, daí ele tenta de novo. Aí dessa vez ele já estava aqui, aí vem um reganho ainda maior. Então ele vai colocando cada vez mais gordura para perder. E É aquele meme, né? Todo ano eu tenho 1 quilo a mais para perder. Isso é uma realidade, né? A galera que sai falam do Natal, né? Aí, o Natal é só uma festa e a gente não tem que se preocupar. Eu sou a nutricionista que fala, cara, come no Natal, lógico, curte, vive, pelo amor de Deus. Só que quando você fala para a pessoa viver no Natal, é o Natal, e não do Natal ao Ano Novo. E geralmente... No início de dezembro, que começa todos os happy hours em todos os lugares da escola, da empresa, da empresa do marido, e termina só no Ano Novo. Exato, Lu. O ganho de peso desses pacientes, vocês não têm ideia de como me preocupa, gente. Eu sou a nutricionista super fofinha que fala, pelo amor de Deus, come o que você quiser no Natal, fica tranquilo, é uma refeição, é uma ceia com a tua família. Só que, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito, porque o reganho nessa fase é enorme. Então, eu tenho um paciente ali com sobrepeso, obesidade, lutando para perder 2 quilinhos no mês, chega no final do ano, ele tem um ganho de 4, 5 quilos. Isso é muito preocupante. Isso vai aumentando ao longo dos anos, entendeu? Todo ano tá mais gordo. Débora, tem muitas pacientes, igual já que você lida com mulher, que você vê que o aspecto é mais comportamental, que precisa de algum acompanhamento, que você vê assim, não chega a ser distúrbio alimentar, mas que possa ser algo que tem componentes comportamental que dificulta esse emagrecimento? Lu, acho que não vou falar números, né, Léo, para não ser contra evidências, mas se eu pudesse falar número, eu diria que 90% dos meus pacientes o problema é comportamental, de verdade. Assim, principalmente os pacientes com sobrepeso, ali, obesidade, eles sempre vão trazer essa questão do dificuldade de controle, carregar as emoções na comida, dificuldade de foco. Então, você percebe que a grande maioria desses pacientes... Tudo eu como, né? O Patri é muito, muito, muito comportamental. E aí tem toda a ligação de ambiente, aquilo que a gente falou logo no início, as amizades, o trabalho, as pessoas que convivem, o ambiente virtual. Eu sempre falo para os meus pacientes, falo, cara, segue pessoas que te motivam. Você fica seguindo, parece bobo, né? Mas segue só coisa de receita, segue só blogueiro que mostra onde comer, aquelas coisas que parecem chocolate. Gente, não, aquilo não ajuda. Você tem que seguir. Não tô mandando seguir blogueira maluca, né? Que fica ali postando coisa de doido. Mas segue gente que motiva.
conteúdo que tem base científica, que dá dicas de emagrecimento, de receitas mais saudáveis. Eu acho isso muito importante. O ambiente virtual te influencia muito hoje em dia, a gente sabe disso. Eu brinco assim, né? Eu brinco assim, eu sempre falo isso todo podcast, que eu sou uma mulher que sou cercada de mulheres da minha idade, toda a faixa dos 40 aos 50 anos, que é a minha faixa de idade, e eu vejo assim, como que uma pessoa que muda o ambiente contamina todas nós. Porque todas nós, na idade que eu tenho 44 anos hoje, estou numa fase com 2 crianças pequenas, trabalho o dia inteiro, é muito difícil, eu estou fazendo fase comportamentais, mas sim, é muito difícil para a mulher tentar no topo disso tudo, ter energia para cuidar da alimentação e do exercício, mas todas querem, todas tentam, porque sabem que isso não é só estética, é saúde também. E eu brinco assim, se você está num grupo, que seja um grupo de mães, que geralmente é o grupo que a gente relaciona, então todas chutando balde e fazendo só happy hour de bebida, você vai no mesmo ritmo. Mas se uma começa assim, e eu vejo em vários grupos que a gente está agora, né, Léo? Uma começa, eu vou mudar. Eu vou beber menos, eu vou começar a exercitar. E essa postando contamina as outras. Olha, eu vou também tentar. Então, tem hora que você fala assim, não é só seguir talvez a blogueira que fala só de nutrição, é não deixar de assistir a sua amiga que mudou de hábito. Exato. Porque ela é a que mais te contamina, de falar, eu vou junto, eu não vou beber hoje também, eu vou talvez mudar o prato escolhido, ou antes de beber, eu vou sair pelo menos para uma caminhada, uma corrida, e depois eu vou pro happy hour com as amigas. E como hoje eu vejo o nosso grupo, né, Léo? Eu lembro que uma começou e estão todas exercitando, e isso é muito legal de ver. Muito, muito. Isso que você falou é fantástico, porque é exatamente o que eu percebo entre os meus pacientes. Quando o ambiente que eles estão não ajuda, cara, o esforço é muito maior e, na grande maioria das vezes, não vai dar certo. E, geralmente, tem muito a ver com relacionamento também, casais que se ajudam. Meu, as mulheres acabam muitas vezes sofrendo bastante com isso, porque os homens, no geral, tem muitos homens, né? Não acho que seja a maioria, não sei, mas a grande maioria assim, eles não estão muito aí, sabe, Léo? Você é um cara à parte, entendeu? Já sabe. Assim, é um daqueles que pesam todo dia e falam, hoje eu não vou comer porque eu não extrapolei. Ele é regrado, mas é exceção. Puxa junto, né, Lu? Então os dois estão no mesmo foco. Mas tem muitos homens que não estão nem aí, entendeu? E aí a mulher, o que acontece? O homem, ele tem um benefício metabólico. Existe esse benefício metabólico. Eu sempre falo isso para as mulheres. Eu falo, gata, não se compare com teu marido. Porque o cara tira o açúcar do café, ele emagrece 5 quilos. Você, entendeu? A mulher não. A mulher, ela tá ali ralando para fazer o negócio, perdeu 1 quilo no mês. Então, todas as vezes que eu atendo casais e o cara tem a refeição mais fora dele e a mulher vai junto, dá ruim para ela. Porque o gasto energético desse homem, na grande maioria das vezes, é muito maior que o da mulher. Então, quando você vai colocar comparativo, cara, não dá certo. Você fala, meu Deus, você vai na onda dele, você vai engordar. E ele vai ficar, ou ele vai ficar no 0 a 0, ou ele ainda vai emagrecer, o desgraçado. Entendeu? Então, é questão de porções até, né? Quantas vezes vamos escolher coisas saudáveis, mas é difícil você ver se a porção que o come está emagrecendo, outra se eu estou com fome ainda, eu vou deixar a minha porção pela metade. É conflitante, mas eu vou só acompanhar e estamos dois fazendo certo, mas geralmente o resultado masculino é muito maior e é mais rápido do que o nosso feminino. Exato, então por isso mesmo, porque o homem, às vezes, ele não está nem pensando em dieta, ele nem quer, até porque tem um lance estético também, acho que as mulheres, elas têm mais essa percepção. Tem a parte da sociedade aí, até julgamento. As roupas que a gente usa favorece, para os homens é mais fácil, a camisa cai melhor, que é mais larguinha já. Eu vejo que a maioria dos homens que me procuram não estão nem aí, assim, sabe? A não ser os mais voltados para o esporte, aí eles estão mais preocupados com a estética. Mas os caras com sobrepeso, eles só querem emagrecer porque o médico mandou, ou porque começou a incomodar. É tipo isso. Agora, a mulher, ela é toda cheia de coisa. Não, porque isso daqui tá me incomodando, tudo a estética, que chora, é emotiva. É muito diferente. São perfis muito diferentes. Porque a mulher se frustra em qualquer momento. Eu falo com ela assim, como é frustrante, assim,
o mesmo homem que está um pouquinho acima do peso, a roupa masculina, qualquer uma, você troca o homem e fica bonito. A roupa feminina não, você não acha, porque o gema feminino já não serve naquelas que tem um pouco mais de quadril. E é frustrante você entrar numa loja e você falar assim, tá um pouquinho apertado, eu quero uma maior. Eu falo, não tem. Não tem a maior. E aí você quer ter a roupa da moda que tá todo mundo usando, você fica assim, não cai no meu corpo. Então, o homem não passa por isso. Então, a fase emocional da mulher é muito pior do que a do homem. É verdade, Lu, isso que você mencionou é real, né? Total real. Então, o peso para a mulher é muito maior, né? Essa parte emocional aí, de até compra de roupa. Aí tem a parte da gestação, as mulheres que vão passar por essa fase. Aí tem mais o reganho da gestação. Aí tem a menopausa. Então, são muitas coisas contra a mulher para que ela mantenha e reduza o peso. E não estou dizendo que para o homem é fácil, claro que não. Mas existe sim essa diferença, né? A gente não pode negar que existe. E aí eu sempre falo que se você não tiver um parceiro que te motive dentro de casa, fica mais difícil ainda, porque é o que eu recebo de relato das minhas pacientes. Porque o fulano ele pede pizza todo dia, porque o fulano compra um bando de besteira. Você fala, mas não come. Cara, é difícil. Você difícil. Não comer é difícil. Você vê a geladeira em restrição calórica, tudo fica mais gostoso, a fome aumenta um absurdo, você abre a geladeira, tem um bolo de chocolate ali, entendeu? Então eu sempre falo, o ambiente é o primeiro que muda. Quando você quer emagrecer, não existe uma casa de João e Maria. Se você acha que vai emagrecer num ambiente que parece literalmente a casa lá da bruxa do João e Maria, não vai dar certo. Não, Débora, há limites para resiliência humana. Eu sou super regradinho. Se eu souber que tem uma porra de uma caixa de bombom na minha casa, aí eu faço igual na época que eu jogava tênis. Eu vou até o fim, filho. Eu não consigo. Acho ele fofo. Quem pega um bombonzinho, vai lá, come e fala assim, fiquei 5 minutos apreciando o sabor do bombom. Eu não sei. Eu prefiro não ter, né, Lu? Às vezes a gente fala assim, nossa, essas crianças querendo uma balinha aqui, não tem nada. Porque se eu comprar para elas, eu como tudo também. Mas faz muito sentido o que a Débora falou agora, como que ela começou, né? Que eu falei do metabolismo, e na verdade são mudanças de hábito, igual ela falou, e que muitas nós mulheres não percebemos coisas mínimas, que nem sempre pode ser o doce ou o biscoito da criança, mas a fase da mulher ela vai mudando, que chega um ponto assim. Você tem que alimentar uma criança. E muitas vezes, eu percebo isso aqui em casa comigo, o Léo não faz isso, mas nós, como estamos em dia acelerado, você começa muitas vezes a dar uma colher para a criança, uma colher na sua boca, você está com fome, e você está nutrindo uma criança primeiro, e você fala assim, depois eu me sirvo, mas sua fome já está ali, o cheiro está ali, e a criança acaba pedindo uma coisa que você acaba dando para a criança, e é muito mais difícil falar assim, respira e não coma, mas você está com fome, mas ainda tem que terminar essa criança comendo que você está dando e não comer. Então, são pequenos hábitos, igual você falou, que a gente não percebe que você comeu metade do prato da criança, terminou a fruta dela, e que esses pequenos aumentos, no final, faz toda a diferença. Lu, exatamente isso, tá? A gente não percebe. Isso também é um dado científico. Todo mundo subrelata calorias. A gente sempre acha que está comendo menos do que está. Isso é um fato. Então, todo paciente que fala, eu fiz certinho tudo que você me mandou, e ele não emagreceu com uma dieta de 1.400 calorias, não existe isso, entendeu? Não tem como, você está burlando a termodinâmica. Então, ele não é que ele está mentindo, não é? Eu nunca falo paciente que está mentindo, mas você não está percebendo o que você está fazendo. Então, nesse caso, eu sempre falo, começa a anotar, pega um diário e começa a anotar cada pedacinho de coisa que você pega, você vai perceber que você está fazendo alguma porcaria. Deixa eu entrar, então, agora, porque eu tenho algumas coisas que a Débora fala na rede social que eu trouxe para a gente. Uma delas é a balancinha de traficante, que ela brinca, né? Que é a balança, não é de traficante não, tá, gente? É medir o peso da comida. Tem que explicar. Tá? Tem que explicar, né? Porque pode ter internet, né, Débora? Você já viu, pode né? Pode ser usada também, como você quiser. Você está livre para isso. Débora, quando você me diz que as pessoas superestimam a ingestão calórica e também subestimam o gasto calórico, eu já vi dos dois lados, isso quase que coloca a balancinha
que a gente compra, que hoje é baratinho, em qualquer loja de eletrodoméstico, por R$ 30 você compra uma, ela começa a se tornar quase uma coisa mandatória para quem de fato quer emagrecer. Ou eu estou falando bobagem? Léo, é assim, eu acho a balança fantástica, porque ela direciona muito bem um paciente, ela gera, diferente do que muitos pensam, uma sensação de liberdade e não de aprisionamento. Porque ela te dá conhecimento. Ela te mostra, ó, você pode comer isso tudo, cara. Não é pouco, é uma quantidade razoável de comida, entendeu? Então ela te mostra quanto que você poderia comer sem ter prejuízo. Então a ideia da balança não é aprisionar você com, não, você pode comer isso, é te mostrar quanto você pode comer. Os medidas caseiras, elas podem ser utilizadas também, e eu coloco sempre em todos os planejamentos, tanto medida caseira quanto o peso mesmo do alimento. Acontece que a medida caseira, ela é muito passível de erro, de interpretação. Então, se eu falo para um paciente, ó, eu quero que você coma um filé de frango médio. Para o paciente, um filé de frango médio pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Então, depende do pouco maior que ele comeu. então, assim, eu acho furada ficar só com medida caseira. Não é que não funciona, mas você está mais suscetível a erros, né? Então, se você pega um paciente que erra demais já, que tem uma alimentação péssima, tudo errado, ele não precisa pesar. Porque só eu direcionando ele, cara, você tem que comer isso, 3 colheres disso, vai dar certo. Agora, o paciente que já está no nível de vocês, por exemplo, que quer talvez um refinamento. Ah, Débora, eu quero perder um pouco mais de gordura, ganhar massa muscular, isso daqui, isso daqui. O refinamento da dieta e o direcionamento mais preciso é fundamental. Sem isso é difícil você conseguir um resultado. Ótimo. Perfeito. Segundo ponto, que eu botei 3 coisas ali que essa mãe não vai embora sem responder isso aqui para mim. 2, como é que você chama a caminhadinha lá da idosa fugindo do presídio? Como é que é? Caminhada do idoso atlético fugitivo de asilo. Essa caminhada ficou famosa. Por que você sugere isso, Débora? Então, na verdade, Léo, isso daí foi polêmico, inclusive, porque eu comecei sempre usei bastante o cardio na minha vida, né? Mantive sempre uma rotina com cardio. E nem sempre o meu cardio era intenso. Às vezes era um cardio menos intenso. E eu brincava, hoje eu estou fazendo cardio no modo idoso atlético fugitivo de asilo, que não é nenhum cardio morrendo ali, que é só uma caminhada, é um cardio tipo num passinho mais acelerado. Né? Então, sempre me perguntam, Débora, qual que é a velocidade do cardio idoso atlético fugitivo de asilo? Eu falei, depende da sua percepção, né? Para uma pessoa com sobrepeso, obesidade, que nunca fez nada, talvez 5 na esteira já seja um pouco acelerado para ela e faça com que os batimentos dela ficam de alguma forma. Para mim, o idoso atlético é 6,5 na esteira, com uma leve inclinação, que já faz com que o meu coração suba ali uma frequência de 140, 130, fique nessa, sabe? Então, é relativo. O que eu sempre discuto a gente tem que motivar as pessoas a se movimentarem. Me preocupa quando eu vejo uma pessoa dizendo que se é para fazer uma caminhada assim, é melhor que não faça. Pelo menos eu não vejo sentido nisso. Você pega uma pessoa com obesidade, você fala, se é para fazer só essa andadinha aí, é melhor que você não faça. Eu acho meio bizarro isso, cara. Até porque, dependendo do nível de peso e quando a pessoa está movimentando, uma caminhada leve para aquela pessoa pode ser o nível de trazer uma falta de fôlego insuficiente para ela. Então, soltar essa frase que não serve é desmotivar as pessoas que não dão conta de correr, porque aí essa pessoa nunca vai ficar ativa. Exato, eu acho que tem outros fatores comportamentais, né, emocionais envolvidos. Então, você motivar uma pessoa que não faz nada, que senta no sofá e fica assistindo televisão, e falar para ela, cara, põe o tênis e vai caminhar com o teu cachorro, mesmo que seja uma caminhada muito lenta. Isso já vai gerar até o aspecto, não sei se vai gerar parte metabólica da pessoa. Mas, cara, assim, você sair, se movimentar e aumentar isso do teu gasto energético já é alguma coisa.
Débora, eu tenho lido muito sobre treinamento em zona 2 de cardio, né? Está sendo muito utilizado no mundo da corrida. Um dos mundos que eu e a Lu já participamos é esse mundo de corrida que é muito legal. E agora, assim, parece que os métodos de treinamento mudaram muito. Para você ganhar volume, você joga a intensidade. Lembra? Você falou um número, 130, 140 batimentos, ficar ali baixo, que é um cardio que você aguentaria muito mais tempo. Então, se você tiver um condicionamento bom, você vai ter quase que andar rápido para fazer essa zona 2, se você sai dela. E que tem sido utilizado, cara, em diretriz de prática clínica para corredores de altíssimo nível. Então, é engraçado, quando eu vi você mostrando, você sempre mostra você ali na escadinha, né, em outros tipos de transfer, qualquer máquina, ou na rua mesmo. Tem uma seguidora super legal, uma ruivinha de cabelo curtinho, que sempre manda. É um barato aquilo. E eu falo, cara, esses tipos de exercício de baixa intensidade, eles são subestimados, inclusive para muitas pessoas que são pessoas de educação física. Eu falo, cara, isso aqui é uma loucura. E essas frases desmotivam, porque eu lembro assim, isso que ela falou, eu jovem, eu brinco assim, né, na faixa nossa dos 30 anos, a gente corria meia maratona, eu era super ativa, nadava, corria. E aí, quando veio a gestação do meu segundo filho, que eu tive meu segundo filho com 40 anos, e pandemia em seguida, eu fiquei muito inativa, muito. E quando eu mudei para a casa que eu tô, eu lembro assim, uma caminhada, que aqui onde eu moro tem bastante morro, não grande, mas é inclinado. Eu morria, e é muito frustrado falar assim, gente, para quem já correu uma meia maratona, fazer uma caminhada, não era nem um idoso fugindo, era só um idoso andando, porque eu estava voltando de uma dor nas costas tremenda, de um sobrepeso, de uma gestação, e de ficar 2 anos em casa parada, mais os 9 meses de gestação, que eu não conseguia exercitar o quanto eu exercitava na segunda gestação, era uma sensação mais de fadiga. A gente tem que fechar o ouvido para quem fala que isso não é atividade e não te comparar com você mesmo no passado, porque se você respira assim, isso hoje é uma atividade extenuante para mim e vai ser temporário, e hoje, né, eu voltei a fazer crossfit, estou toda ativa de novo, não voltei talvez ao meu nível de cardio de antes, mas as pessoas que não têm o conhecimento da saúde, que a grande maioria, se compara demais. E esse é o problema dessas frases. É de lembrar assim, você tem que fazer algo que te acelera, que você sinta cansado, que você sinta que fez atividade, e ir progredindo. Uma vez que ficou fácil, aí sim você progride. Mas não falar assim, se eu não correr, quer dizer que eu não faço, é melhor... eu não estou fazendo atividade física, então não vou fazer. E isso não é legal para quem quer começar a voltar, ter uma atividade. Ou começar ou voltar. Né, ter uma vida ativa. Exatamente, concordo 100% com você, porque é como se fosse o passinho, o primeiro passo para você ir inserindo o hábito em si, né, e aumentando a intensidade dele conforme você vai melhorando, né, exato. Então, você que colocou esse pequeno hábito quando estava nessa fase, agora você já está muito melhor do que naquela hora. Mas teve que começar ali, né? Teve que começar, exatamente, é o que eu sempre falo, para você chegar aqui, você teve que começar de algum lugar. Então, você pega uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa num estado de obesidade, que não faz nada, gente, e insere isso, cara, você tem que pôr o tênis e sair para caminhar. Você está inserindo uma série de pequenos mini hábitos na cabecinha dele, né? O fato de ele não sentar mais no sofá, ligar a TV e pegar o amendoim que ele comia antes, agora ele vai pôr o tênis e vai sair para caminhar. Entendeu? Eu acho super importante o contexto mesmo mudando, né? E as pessoas não dão valor para isso. Receita para todos, né? Igualmente para todos. Ô Lu, eu vi a Débora falando aqui, aí eu anotei, você vai lembrar desse ato que aconteceu semana passada. Semana passada, querida Débora, a Lucília e Leonardo estavam em Las Vegas a trabalho, para deixar claro, tá? Mas a gente não é de ferro, né? A gente foi no Cirque du Soleil, fomos no show do Lenny Kravitz e tudo, e lógico, fomos em restaurantes, tá? E eu fui no The Cheesecake Factory, e lá nos Estados Unidos agora tem uma lei em que os pratos têm que ter o valor calórico do lado. Eu achava que eu sabia de nutrição, agora eu tô com medo de restaurante, Débora, porque eu caí da cadeira. Lá tem umas saladas gigantes, maravilhosas. E a gente sempre vai, a gente gosta... Vamos lá, que lá vou comer salada e tal. E é louco isso, porque, olha só, vamos no Cheesecake Factory, porque a gente sabe que lá o cardápio de salada é gigante. E a gente queria comer algo fresco,
né? Com sabor de comida. A gente tinha descido do avião, tipo assim, galera, só pra vocês entenderem, 24 horas comendo aquelas coisas de avião, de aeroporto, um saco. A gente tentando dar uma melhorada no jet lag, a gente tava morrendo de sono. Falei, vamos pra lá. Vamos lá, fiz uma Lá tem salada. Lá tem salada. Aí eu vou dar um exemplo só para você entender. Você já sabe onde vai acabar essa história. Falei, Thai chicken salad. Tá uma salada tailandesa, que é um monte de verde, um monte de coisa lá de vegetais, um franguinho e um molhinho. Para dar aquele frescor, sabe? 1.830 quilocalorias. Eu falei, não, para escolher, Débora. Eu falei, era quilojoules. Ela falou, não era quilojoules, era quilocaloria. Aí eu não, escolhe outra. Aí ele escolheu outra salada lá, só ingrediente bom. Era só ingrediente bom mesmo. Mas todos eles tinham tempero para dar o nome daquela salada. De novo, 1.600 calorias. Eu falei, não dá para escolher. É surreal, é surreal. Olha que interessante, Léo. Mesmo tendo esses dados, a população permanece com escolhas péssimas. Mesmo com dados expostos ali, e você olhando aquilo, vocês obviamente têm consciência, então provavelmente aquilo só fez com que vocês ficassem, caraca, e agora? Assustaram. Foi foda escolher. Aí eles têm um cardápio hoje fitness, que aí você consegue salada. Ainda assim, não era. É metade, mas eu falei, caralho, quem vai falar que um prato de salada pesa 900 calorias? Entendeu? Então, mas olha, é interessante, Léo, porque as pessoas, é aquilo que eu falei, subrelatam, elas pensam que o que comem não tem tanta caloria assim. E é muito fácil, principalmente com os alimentos que a gente tem hoje mais disponíveis, você atingir um total calórico extremamente alto. Por isso que a gente sempre tenta puxar o paciente para o básico. Tem gente que tem medo do arroz com feijão. Então, cara, é a misturinha mais tranquila em calorias que você vai ter. Sabe? As pessoas têm medo. Eu vejo muito comum mulherada que tira o arroz do prato, mas aí ela vai lá e acrescenta 2, 3 carnes a mais, pedaço de bife a mais, cheio de gordura saturada, aumenta muito a ingestão proteica. Eu não sei de onde que tiraram que comer muita proteína é legal, não tem nada de bom nisso, né? Um exagero proteico. Então você vê que existe uma dificuldade mesmo da população de interpretar de que as coisas não são tão baixas em calorias assim. Isso que você falou é fantástico, porque... E aí, é engraçado que eu falei assim, se a gente não tivesse visto o número de calorias, que a gente pensou assim, um dos pratos que a gente pediu, sem exagero, Débora, era uma pilha de folhas com outros ingredientes, mas todos leves, todos legumes, assim. E a gente falou, vamos comer isso leve e talvez a gente divide o cheesecake. Não dá. Aí eu falei assim, até um prato de folha tinha 600 calorias, e se não tivesse escrito, eu ia sair de lá assim, comi umas 200, se eu quiser eu posso. Light hoje. Exato, a gente falou sensação de light, e nesse dia eu falei, Léo, o cheesecake é outro dia, e vai ser uma refeição, e vai ser dividido, porque o mais básico tinha coisa de 1.200 calorias. Atenção, porque a mais discutida... Porra, cara, mas cheesecake é bom pra caralho. O cheesecake básico lá tem 830 calorias. Um pedaço de bolo. É um bolo generoso. Você pode dividir com 2 pessoas que você vai ser gostoso. Quem for, vai lá um dia, come lá um bolinho lá. É maravilhoso o restaurante. Mas eu caí da cadeira. Mas eu não cheguei na pergunta que eu quero fazer para a moça. E a galera... Não. E a galera que não come em casa, Débora? O Faria Limer, que tem que ir para os restaurantes, entendeu? Me ajuda aí. Qual é a orientação que a gente dá para esse cara? Me ajuda aí. Ontem, Léo, ontem eu atendi um paciente, não tem problema falar, tá? Não vou falar mal dele, não, se ele assistir, enfim. Léo, ele foi falando para mim, paciente com sobrepeso, precisando realmente emagrecer, gordura no fígado, tudo estourado, os marcadores ali. E ele falou, Débora, a minha refeição, meu café da manhã, eu vou na padaria, como um pão com 2 ovos e peço uma salada de fruta. O almoço, ele sai e vai no restaurante. O lanche da tarde, ele vai na padaria de novo. O jantar, ele pede. Eu falei, você tá brincando? Eu fiquei só assim. Eu juro, eu fiquei pra ele, mas você não come nenhuma refeição em casa? Nem o teu café da manhã? Aí ele, não, tipo assim, de boa, por quê? Que tem que comer em casa? Se você querer ter, que onde você vive, Débora, você faz? Tipo, bem assim, Lu, ele meio que assim, mas qual é o problema de comer todas as refeições fora? E literalmente, perfil Faria Limer, tá? Porque eu falei, cara,
é que até o seu café da manhã, você come fora, me surpreende muito você querer emagrecer. Não tem como eu controlar o que você está comendo fora desse jeito. A gente até pode conversar em comer o seu almoço, que você não está em casa, pedir teu almoço num lugar específico, mas deixar você solto assim, em qualquer lugar, é impossível. É pedir para dar ruim. Eu, que sou nutricionista, tenho bastante conhecimento, né, de calorias, macronutrientes, eu subrelato, eu penso que subestimo, né, o total calórico das coisas. Imagina um leigo, né? Então, assim... Foi isso, porque a gente, muitas vezes, você olha para o prato, você fala, eu fiz a boa escolha. Mas você não sabe o quanto de manteiga foi colocado ali para preparar aquele prato, o tanto de azeite que foi colocado ali, e só ali já te ferrou todos os cálculos calóricos feitos para você. Exato, exatamente. Então, é muito difícil você conseguir direcionar um paciente que tem esse tipo de perfil, que come na rua o tempo todo, principalmente o paciente com sobrepeso ou obesidade. Porque uma coisa é um paciente que é magro e ele quer ficar mais saudável, mais qualidade de vida. É mais fácil direcionar esse paciente. Mas o paciente com sobrepeso ou obesidade, geralmente ele já vem com hábitos ruins, entendeu? E aí, como que eu vou fazer para ele entender que ele não é qualquer salada, não é qualquer lugar que dá para ir, as comidas têm um preparo completamente aleatório, é impossível controlar. E são variáveis extremamente importantes no processo de emagrecimento. É qualidade e quantidade, é tudo que eu posso mudar ali, e não controlo nenhum dos dois. E aí, o segredo nesse caso não tem outro, né, Débora? Marmita, né? Fazer em casa e levar, não é? Para esse paciente, foi o que eu propus, né? Eu falei, olha, tudo bem, mas a gente pode tentar contratar um serviço de marmitinha, e aí eu forneço ali algumas possibilidades para eles, né? Alguns contatos que eu tenho, para mandar fazer de acordo com a dieta. Passo algumas ideias de restaurante que eu conheço, que eu sei que dá para direcionar mais ou menos, mas o mínimo é um café da manhã em casa, pô. Poxa, não dá pra fazer o ovo em casa, tem que sair para ir na padaria, não é possível, né? Então, aí eu falei, ó, pelo menos o café da manhã, o lanche da tarde, você levar da tua casa, não custa nada, sabe? Vai economizar uma grana e vai emagrecer, sabe? Perfeito. Eu queria muito tocar nesse assunto, porque, galera, eu horrorizei com o cardápio. E é um Thai chicken salad, bicho, é gostoso pra caramba o negócio. Entendeu? Porque a gente morou na Austrália e a gente comeu muita comida asiática na nossa vida. Comida asiática. E aí, só que ela leva muitas nuts, né, cara? A densidade calórica é alta, tem açúcar lá no molho e tal. Eu falei, Lu, esse molhinho aqui deve ser uma explosão de caloria que a gente não tem a menor ideia. De sabor e de caloria. Então, mas não importa. Mas assim, aí eu fiz a relação agora. Falei, cara, tem gente que come fora de casa todo dia. Né? E faz escolhas péssimas ainda, e nem pensa muito. E o que me surpreende nisso que você falou dos Estados Unidos, né, que eles começaram agora é mandatório, é obrigatório, né, colocar a tabela calórica ali das coisas. É engraçado porque eu converso com os meus pacientes que moram lá, tem bastante gente que eu atendo lá, e me fala das novidades, das coisas que eles têm, né, à disposição, e eles dizem que os hábitos da galera ali não mudou em nada, tá? A galera vai para escolher o mais calórico. Tipo assim, eles... Né, tem ali, tá escrito. Mas, Malu, ao mesmo tempo, eu observei muito, né? Porque a gente estava no hotel que não tinha nenhuma refeição incluída, né? Que é comum lá também, nem o café da manhã. Então, toda hora eu e o Léo, não que a gente queria escolher, porque a gente falou assim, não dá para ficar aqui 7 dias deixando solto, porque não é um fim de semana, são 7 dias, não dá. Mas como é difícil, eu falei com o Léo, desde a escolha do café da manhã, você olha o cardápio, não tem opção que não tenha uma bomba de caloria. Não existe. Chegou um dia que eu olhava no cardápio, a mulher olhou para minha cara assim, você não escolheu? Eu falei, moça, eu só queria ovo e torrada. Dava um pãozinho com um ovo. Ela, como você quer seu ovo? Eu falei assim, de qualquer jeito, mas eu não quero creme, eu não quero queijo, eu não quero bacon. Eu queria 2 ovinhos e 2 torradinhas, 2 fatias de pão. Tá ótimo para mim. Ela trouxe, mas não tá no cardápio. E na hora que eu fiz assim, desesperada, que eu não aguentava mais comer ovos benedictos, aquelas coisas assim, cheias de creme, né? Que você sabe que é uma bomba. E é difícil. Isso, olha como é difícil para a população. Imagina só, você pega uma população que está com esse paladar
completamente, eu não gosto muito do termo infantil, né, que a galera fala, mas é o jeito que todo mundo refere a esse tipo de paladar infantilizado, que quer o mais palatável. Você pega um paciente que tem esses costumes de comer só coisa assim, ele nunca vai aceitar comer um vegetal normal, que é um vegetal que não tem, sei lá, frito, brócolis frito, empanado, com creme em cima. Tipo, ele não aceita que é só o vegetal, ou só a fruta, ou só o ovo. Tem que ter algo a mais, entendeu? E fora isso, que não é só isso também, né? Esses lugares, tudo é refil, né? Bebida em refil, café em refil, e toda hora chega e mais café na sua mesa. Você não acabou de beber a xícara, já estão enchendo e colocando mais creme no seu café. E você vai somando essas pequenas coisas, que não são nada pequenas. Mas, de novo, deixa eu fazer um ponto aqui que é importante. A prática baseada em evidências está baseada em escolhas informadas. O problema, lá nos Estados Unidos, eu me senti bem. Teve uma hora lá que a gente estava num outlet, comprando umas brusinhas, entendeu? Aí, vamos comer e tal. Aí a gente olhou para um negócio de hambúrguer. Aí eu não tinha comido nenhum ainda. Eu falei, eu vou comer. Quando eu olhei, estava lá, 1.400, não sei quantas... Aquele foi uma escolha informada. Não. Mas você concorda, Lu? Está informado, entendeu? Porque uma coisa, assim, cigarro faz mal. Todo mundo está informado, o cara fuma assim mesmo. Então, assim, o princípio da escolha informada é muito importante. Foi um avanço. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, gente, como não tem no Brasil isso ainda? Quando podia ter, isso para mim, assim que aconteceu, né, essa mudança, nossa, eu fiquei alugando ela, sério, como que funciona? Me conta mais, em tudo tem o valor calórico? Em tudo que tem. Porque daí eu falei, gente, que isso é muito maravilhoso. Você vai num restaurante e você sabe quanto que você está ingerindo, dá para você ter uma ideia. Quem tem para emagrecimento, você sabe o número calórico que você pode comer por dia, é só fazer a conta. Exato, de certa forma te direciona. Não que, né, eu sempre falo para meus pacientes, cara, nutrição está longe de ser apenas calorias, pelo amor de Deus, não pense que seja assim. Mas é uma forma que eu tenho de, pelo menos, direcionar o desgraçado, entendeu? Se o cara sai no final de semana e chuta o balde, ele compensa tudo que ele fez durante a semana em 2 refeições que ele faz fora. Daí, se eu tiver como mostrar para ele, olha, veja se vale a pena. Você entendeu? Ajuda muito, Léo. Deixa eu fazer então uma pergunta para a Débora. Eu vou entrar para um lado que ela gosta também. Porque esse negócio está muito puro, está muito leve esse podcast. Débora, eu não posso. O que você acha assim, cara? De vez em quando eu vi um vídeo de uma pessoa pegando um pote de manteiga, um trem de manteiga, tipo esse arco. Ela viu, ela já sabe o que eu tô falando. E morde. Quais são as bizarrias? Eu não preciso dizer que isso é bizarro. Comer manteiga. Primeiro é gostoso, né? Comer manteiga. Dar uma manteiga. Tem tanta coisa para comer manteiga e tal. O que assim, quando você olha para essas escabrosidades na nutrição, você podia elencar umas 2, 3 coisas que você fala assim, pô, galera, aí não, né? Vocês erraram, o mundo falhou, o que você acha? O mundo falhou, eu acho que essa daí que você mencionou, para mim, foi uma das coisas que mais me chocou, ver uma pessoa comendo uma barra de manteiga. Já é chocante o profissional da área da saúde incentivando, motivando o consumo exagerado de gordura saturada, né? Sabendo de todas as diretrizes que a gente tem atualmente. Já é estranho. Agora, se pegar uma pessoa comendo literalmente a barra de manteiga, você fala, cara, falhou mesmo, vem meteoro. Você fala, não é possível. Agora você vê as pessoas aplaudindo, né? E falando, e entrando nessa onda do comer manteiga. Eu acho que a comer manteiga, para mim, superou bastante das expectativas aí. O comer apenas carne, né? Que não dá. Eu não quero causar polêmica aqui, mas a gente não chama isso nem de dieta, né? Isso é uma imbecilidade, literalmente. Pessoa que fala de dieta carnívora, dieta ancestral, não é dieta, isso é uma loucura mesmo inventada, não tem fundamento, não tem base, né? E eles insistem. Você já está acostumado com isso, né? Porque tem estudo da Harvard, tem estudo não sei o que. Você vai ver o negócio, é uma coisa que não tem fundamento algum. E eles não sabem, eles repetem umas coisas bizarras. Você sabe que o Dudu Alushi, nutricionista, você conhece ele, né? Muito bem, adoro ele, vamos chamar ele para cá. Nossa, você vai adorar conversar com ele bastante sobre essa parte de longevidade. E o Dudu, ele vem batendo bastante nessa parte de longevidade, né?
E é muito engraçado que os carnívoros, né, os que se dizem carnívoros, eles citam estudos que o Walter Longo, que é um pesquisador muito reconhecido nessa área de longevidade, solta bastante artigo, e esses carnívoros, eles usam o Walter Longo como referência. Só que o mais engraçado é que o Walter Longo, ele vai contra tudo que os carnívoros falam, absolutamente tudo. E eles usam como referência porque o Walter Longo, vez ou outra, fala bastante sobre jejum, por exemplo. E como eles gostam do jejum, então eles pegam algumas coisas que ele fala ali. O que convém, descarta o resto. Exato, descarta o resto. E mais engraçado, você vê que eles não sabem o que estão falando. Aí eles falam o oposto, literalmente, do que está escrito ali no estudo, mas eles usam o próprio estudo para se defender. E o estudo está falando tudo o que eles não estão dizendo. Você fala assim, gente, é burro mesmo, sabe? É um negócio assim, você fala, meu Deus, sabe? Que você não... Mas o que a gente fala direto aqui, cara, eu não preciso falar isso para você, mas como podcast, né, para todos, é muito fácil enxotar uma referência para justificar uma prática esdrúxula. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos explicação para qualquer coisa bizarra que você quiser criar. Agora eu tenho. E eu também consigo achar, inclusive ensaios clínicos, estudos de Harvard, de Stanford, da puta que pariu, para justificar uma conduta esdrúxula. Isso é comum, não é na nutrição. É na medicina veterinária, é na fisioterapia, é na imunologia, onde você quiser na saúde. Então, assim, até porque recentemente a gente teve uma referência, que essa referência eu até peguei para ler o artigo inteiro, que já tem dados mostrando assim, que tem pessoas que é com o olho fechado para a ciência, não quer saber de ciência ou contra a ciência e por aí vai. Mas tem pessoas que gostam. Não, eu gosto de coisas testadas, eu gosto de coisas comprovadas, é a favor da ciência. E esse é o mal, porque já tem dados mostrando que se tem uma informação incorreta, como essa que você falou, e se tem uma referência, as pessoas que têm a tendência a gostar de ciência acabam compartilhando mais aquela informação incorreta porque tem uma referência. Mas o problema é que as pessoas não sabem checar ou se aquela referência realmente falou aquilo que está sendo dito na reportagem. Exato, exatamente, gente. E aí tem a problemática do tem estudo para tudo, e daí não muda, né? Todo mundo, até o leigo, ele se defende dessa forma, mas tem estudo. Você fala, e daí, Anjo? Nossa, eu fico tão estressada, eu fico pé da vida, Léo. Eu falo, gente, não é possível. A pessoa manda os estudos, esse que às vezes é o pior, e manda, como se ela tivesse lido. Às vezes ela pega a referência, gruda ali. Ou pior, né? Quando não manda estudo, manda o site, Globo. Outra pessoa falando, E onde que isso vai parar, cara? Porque isso é uma baita de uma desinformação. É engraçado, a Débora foi muito gentil. Débora, você está muito gentil no nosso podcast. Diretriz de comida, de comer gordura insaturada, são cara, essa merda nós já vemos há muitos anos. Ela não é novo. Não estamos recriando. Nossa, a partir de hoje eu descobri que eu não posso comer uma barra de manteiga. Não, a gente sabe, quer falar de ancestralidade, desde quando eu nasci, eu vou fazer 50 anos daqui a 2 anos, minha mãe nunca falou que eu deveria comer um pote de manteiga, né? Eu posso passar um pouquinho, ela é uma coisa que você tem que ver comer com muita moderação. Então, assim, o que eu vejo, esse mito da temporalidade, eu nem pensei nisso, né? Mas na nutrição, assim, é milenário, então todo mundo fazia, o cara comia um fígado cru de uma vaca no meio do deserto e tal, aí o cara mostra comendo um fígado vivo, né? Um fígado cru, porra, é nojento pra caralho, é ruim, não tem nada a ver, porque nutrição tem um pouco de curtição também, né, Débora? Total, comportamento, total, eu sempre falo, se você não gosta da tua dieta, vai dar ruim, não existe. Né? Então, tem todo, comer é um ato social. Né? Imagina, eu falo do lance da dieta carnívora, a pessoa fala, e aí, se eu for numa festinha de aniversário? Leva picanha, leva só uma com manteiga, com bacon, enquanto a galera tá ali comendo de forma normal o docinho, você leva a sua picanha, olha que gostoso. Aí você vai comendo enquanto a galera tá ali. E eles se sentem superiores, né, por ter esse estilo, né, que chamam de estilo de vida. E é uma loucura, Léo. É uma loucura. Onde que vai parar? Tá morrendo gente, já tem um monte de caso. Né? Eu acho que agora saiu mais um aí, blogueiro, carnívoro, que se redimiu, veio falar em público que
teve os exames tudo alterado, enfim. Que bom que ele voltou e falou. Isso é muito bom, Débora. Vamos dar um outro ponto aqui, né, Lu? A gente tem uma frase aqui, Débora, que a gente fala assim: o cemitério dos derrotados é silencioso. Então o cara cai num golpe desse, aí depois ele fala assim: caralho, meus exames estão uma merda. Fudeu. Ele fica caladinho, aí ele busca e ele se arruma e ninguém fica sabendo. Exato. Quando o cara vem em público e se redime, Isso é legal. Isso é maravilhoso. Galera, eu caí num golpe, eu tô aqui contando para vocês. Eu também acreditava. Eu vou usar minha humildade intelectual para vocês não caírem na mesma cilada que eu caí. Isso aí é um milagre. Na maioria dos casos, essa é uma frase do Nassim Taleb, que é um filósofo, ele trabalha muito com economia, que ele fala muito assim, cara, os caras caem em golpe, pirâmide de criptomoeda, essas maluquices todas que a gente escuta do golpe do Pix e tudo, e não contam. Exato, ele tá com vergonha, porque tá com vergonha. E ele ganha é escancarado, né? Quando ele ganha, então aí nós temos o outlier. A moça que come manteiga, tem um corpo bacaninha lá e tal, do jeito que ela acha que é legal, ela tira umas fotos de biquíni, todo mundo faz aqui, ó. Exato. Então, na verdade, ele é um extremo que talvez momentaneamente está dando certo, e tomara que dê certo, não tem nem para ela, mas cuidado com o exemplo, a prova social que você tem na mão, isso pode ser extremamente enganador das pessoas. Perfeito, Léo. Prova social, que é, na minha opinião, um dos fatores mais relevantes para você convencer alguém, né? Então, você vê que é o que blogueira faz, por exemplo. Qual é a prova social? O corpo é bonita, ela mostra ali uma cara, uma casa, tudo maravilhoso, e a prova social é ela mesma, o estilo de vida que ela tem, e aí ela convence a população pobre, que não tem onde cair morto, que tem 3 empregos, que não tem conhecimento. Uma realidade totalmente diferente. Que não pode glúten, por exemplo. E aí o coitadinho, que não tem grana para nada, tira tudo que é glúten da dieta, começa a gastar com coisa completamente inútil, e compra tudo que é suplemento inútil também. Então, prova social é a forma mais fácil de convencer alguém, né? Traz muito convencimento. Posso fazer um bate-bola rapidinho? Pode, mas ela tocou no vespeiro que eu queria perguntar, né? Você falou uma coisa assim, né? Não, porque isso que ela falou assim, que é a era que a gente está hoje de informação e que a nutrição deve ser pior do que a gente trabalha, porque eu brinco assim, a nutrição é uma coisa que, mesmo você não querendo emagrecer, você come todos os dias. Então, você faz parte da sua vida comer. Então, quem trabalha com nutrição, é muito fácil, eu acho, você cair em falácias de assim, comece a comer mais azeite, mais manteiga, tira isso, tira glúten, agora é o leite, e tudo inflama. E mesmo as pessoas que não estão preocupadas com o emagrecimento, vai comprando essas ideias. E o vespeiro, que na minha visão, o vespeiro, não sei se é a opinião, eu nunca vi você falando sobre isso, sobre os complexos vitamínicos, né? Que hoje está assim, para você emagrecer, você tem que primeiro, a sua refeição é uma mão cheia de suplementos e começa ali, e isso, não sei, não é... Queria ouvir sua opinião, antes de falar se é realidade ou não de todo mundo. Assim, é uma tristeza, tá? É como você falou, a grande maioria das pessoas tem a ideia de que existe uma fórmula por trás, alguma coisa que se faz para ter uma saúde boa, emagrecimento, enfim. E quando me procuram, por exemplo, principalmente os pacientes que não estão ali todo dia comigo no Instagram, só vieram pelo Instagram, gostaram de alguma coisa e marcaram consulta. Não é aquele fã mesmo que está ali o tempo todo, ou seja, não me conhece tão bem. Ele se decepciona, porque ele sai da consulta com uma dieta. Eu não sou a nutricionista que passa suplemento e o caralho de forma alguma. Eu sou a nutricionista que passa comida prescrita. E, obviamente, se for necessário algum tipo de suplementação, ele vai ter também a suplementação específica. Então, assim, não existe nenhum... Você pergunta, Débora, tem algum suplemento que você considera indispensável? Nenhum. A não ser um vegano, por exemplo, que vai precisar suplementar glicose, né? Aí, quando a gente tem uma deficiência específica, algum... Mas para a população, não tem. E o paciente que sai com uma dieta, ele fica assim, nossa, mas não tem nada. Só comida? Não vou gastar 3 mil reais de manipulado? Como assim? É isso, Débora, é isso, porque é assustador, assim, porque a gente também segue um monte de pessoas, eu brinco assim, como mulher, como qualquer outra mulher, eu também sigo um monte de blogueiras, por N razões, porque eu gosto do estilo da roupa, ou porque eu gosto do estilo da fala, ou da criação do filho, cada uma é uma razão, mas todas elas
tem o pacote completo. E esse pacote que o bom nutricionista, ou o bom emagrecimento, ou o corpo perfeito, tem que ter essas fórmulas caríssimas, é uma sacanagem com a população, porque a gente que conhece da evidência sabe que isso não tem evidência, e pelo contrário, nós temos evidência que tomar vitamina em excesso tem relação com o aumento da mortalidade, não com a redução, né? E as pessoas acham assim, quando vai num bom nutricionista, a sensação que não foi bom, porque saiu só com uma dieta. E esse conceito me preocupa. Me preocupa muito porque quem tem baixa letramento científico, assim, eles querem o espelho, as blogueiras ou as pessoas que eu desejo o corpo têm, elas todas têm o pacote. Exato, exatamente. E divulgam esse tipo de coisa inútil e pior. Geralmente, muitas delas não necessariamente estão ali vendendo apenas, estão falando por mal alguma coisa. Mas é porque elas foram em profissionais que são desse estilo. E são profissionais que convencem qualquer um. Você vai no meu consultório, que é super simples, tranquilo, ou consulta online comigo, que é isso daqui que vocês estão vendo, ou você vai no consultório, que você entra, parece um palácio, e só faz massagem nos teus pés, e você já tem o protocolo X, Y, Z, com a máquina mais maravilhosa do mundo, enfim. Quem que traz mais, talvez, mais credibilidade? Infelizmente, o povo ainda vai pelo belo. Nossa, isso atrai. Eu falo, Léo, hoje em dia eu poderia fazer isso comigo. Se eu quisesse ter um consultório maravilhoso, poderia fazer. Se eu ia gastar uma grana, não ia gostar de fazer isso, mas poderia fazer. No começo da minha carreira, não. Mas hoje em dia eu poderia me esforçar para ter isso. Mas eu não quero. Eu não vejo sentido. Eu tento buscar quem me procura. Eu quero que essas pessoas entendam como eu sou, de fato. Que eu sou, que eu passo, eu quero transmitir o que eu realmente sou. Honesta, entendeu? Honestamente, isso daí não funciona. Eu sempre falo, Débora, será que tem alguma coisa que vai me auxiliar? Eu falo, cara, sinceramente, não. Não, eu poderia te falar. Sim, inclusive tenho até parceria com lojas, marcas que eu divulgo whey protein, por exemplo, poderia ganhar uma grana dessas marcas que eles vendem, e eu não posso fazer nada com relação a isso, mas que eles vendem e que eu sei que são uma porcaria. Eu não vou falar bem de uma coisa que eu não uso. Então, a única coisa que no meu Instagram eu vou divulgar é o que eu uso. Uso um whey protein. É isso. Ponto. Basicamente, o que eu uso, eu mostro o que eu uso e é isso, sabe? Se profissionais pudessem fazer o mesmo, sabe? É o que falta, honestidade no povo, né? Desses profissionais, né? Débora, uma outra modinha que tem, mas eu sei que existem formas corretas de prescrever isso. Você falou a palavra jejum. Eu queria que você explicasse para a galera um pouco quando que usa, se nunca usa, se serve para alguma coisa, dentro do contexto nutricional, quando que as pessoas vão para jejum ou não. Perfeito, Léo. Isso é super legal, porque já que você vai trazer o Dudu aqui, o cara que está mais manjando sobre esse assunto, assim. Legal. Isso, né? Já falei muito que o jejum é simplesmente uma estratégia para emagrecimento para pessoas que têm adesão ao jejum, ou seja, você consegue criar uma restrição calórica, se a pessoa tiver essa adesão, ela vai ter um emagrecimento significativo, se não tiver, não serviu para nada. Eu já fui a pessoa que divulgou isso. Só que agora, é muita inocência da minha parte falar que o jejum é apenas isso. A gente sabe que tem muito estudo nesse sentido, estudos atuais, muitos estudos começando ainda, muita gente interessada nesse tema, porque o jejum ele vai muito além dessa coisa do apenas emagrecimento, restrição calórica e ponto. Existem possíveis benefícios metabólicos que estão ali por trás do jejum. Eu não vou te falar absolutamente nada, que realmente não existe nenhuma evidência muito sólida nesse sentido, mas tem muita coisa nesse sentido. O Dudu vai falar muito bem sobre isso, sabe? Todas as vezes que eu trouxe no meu perfil sobre o jejum, atualmente tomei muito cuidado ao falar sobre ele, porque eu já fui no passado a pessoa que falava jejum, só mais uma estratégia, as pessoas
valorizam demais uma coisa que não tem nada a ver, não tem evidência para falar que jejum faz alguma coisa. Realmente, talvez não tenha uma evidência muito concreta, mas tem muita coisa surgindo nesse sentido, não dá com os olhos. Entendi. Eu não acho prudente colocar na vida de alguém pensando exclusivamente em emagrecimento. O paciente para mim fala, Débora, eu vou emagrecer mais fazendo jejum? Não, não vai, nada a ver. Tá? Mas é legal você até falar assim, é bonito você falar que você toma cuidado para dizer, porque assim, muito foi dito do jejum, e eu também já fui uma grande divulgadora de jejum, e é legal a gente, que eu sou dessa, sabe, Débora, assim, muitas coisas que eu já falei e eu mudo de opinião e eu sou feliz de mudar, porque eu acompanho o dado. Se o dado naquela época me fez pensar, e eu também fui talvez vendida pela plausibilidade e das explicações, e talvez era, quantas vezes eu já também fiz e falei assim, só um déficit calórico e tal. E depois você vai vendo a ciência, colocando outros tijolos, você vai mudando a sua compreensão. E vai mudando a forma de pensar. E de pensar e de agir com prática baseada em evidência. Isso é o conceito de prática baseada em evidência. É usar o melhor conhecimento que temos hoje, no dia de hoje, disponível. E se amanhã se tiver algo que mude, que possa somar na nossa atuação como profissional de saúde, mesmo que eu era contra, e um novo dado me mostre ao contrário, quem sou eu para duvidar do dado? Então, eu vou adaptar com o dado. Então, isso é muito belo da gente falar em público, de mostrar como é aplicada a prática baseada em evidência, que é exatamente isso. A gente acompanha os tijolinhos que as ciências vão, e se tem algo promissor vindo, vamos acompanhar e sim, todos mudaram ou não de opinião quando tudo estiver construído. Exatamente, a gente vai construindo, né, o raciocínio daquela evidência, né, nova evidência, enfim. Débora, existe algum contexto em que você tem um paciente na sua frente, paciente do seu consultório, tá? Em que você prescreve algo com cara de low carb? Sim. Existem contextos em que low carb é indicado? Porque sabe o que eu estou querendo dizer isso? Eu vejo assim, existe a seita low carb, eu conheço muito bem essa turma. E que o povo se mistura e confunde com os carnívoros também. Né? Aí tem o low carb, tem o carnívoro, tem o que come manteiga, tem tudo, tá? Tem tudo, exato. E aí tem um contínuo de dietas em que as pessoas podem tomar. Quando que a Débora percebe assim, é aqui que eu vou tentar utilizar uma estratégia com uma redução? Eu vou falar, talvez choque um pouco vocês, mas acho que metade dos meus pacientes estão fazendo uma dieta low carb e nem sabem que estão fazendo uma dieta low carb. Olha que loucura. Então, é que a ideia low carb, que foi divulgada na internet, é completamente diferente do que um nutricionista bom, né, que saiba calcular uma dieta, faz. Então, a grande maioria dos pacientes que estão passando por uma mudança ali de composição corporal, paciente com sobrepeso, obesidade, tem uma sensibilidade à insulina reduzida, a gente não vai trabalhar com uma dieta alta em carboidrato. Geralmente é uma dieta com controle maior de carboidrato. Às vezes uma dieta com 30%, 20% de carboidrato. E isso já é uma low carb, mas ele come banana. Mas ele come feijão. O que explica isso? Cálculo da dieta. A gente calculou uma quantidade de carboidrato total na dieta. E diferente do que as pessoas acham que low carb é, né? Eu tô fazendo low carb. Ela cortou banana, arroz, pão, então é low carb. Tipo, isso é válido dizer, porque as pessoas leigas, e talvez não que são nutricionistas, eles confundem muito esses conceitos, né? Porque na hora que você fala da carnívoro ali, eu tenho certeza, se a gente não fala desse tópico agora, as pessoas vão misturar o carnívoro com o low carb. E o low carb, olha o próprio termo, é baixo carboidrato, é o carboidrato controlado. Não é zero, não é só carne, não foi isso que foi dito. Mas o grande público tem o mesmo entendimento que é tudo o mesmo pacote, e não é. E é o que é estratégia, né? Na nutrição é estratégia, a gente fala, é uma estratégia com menos carboidrato. E isso é um cálculo de acordo com o total da dieta, né? Então não é simplesmente, isso tem carboidrato, isso não pode. Não, pode. Depende do contexto restante da dieta, né? Legal, muito legal. Low carb, então, não enche o cu de carne, não? Exatamente, jamais. O low carb e nem muito menos zerar carboidrato, pelo contrário. É muito legal por ter esse entendimento. Pode me dar uma aulinha aqui para a galera, rapidinho?
Não sei, pode. Ah, Te permito. 2 anos atrás, Débora, eu li uma revisão sistemática da Cochrane. Aliás, eu uso direto em aula. É muito legal. Ela comparou dietas low carb com dietas de restrição calórica. Então, um era o alvo do macronutriente e um era o alvo da caloria. E o desfecho de interesse era a perda de peso. Olha como é que as pessoas interpretam tudo errado, quando não sabem olhar para a evidência. O low carb ganhou, estatisticamente falando, as dietas low carb emagreceram mais do que as não low carb. Aí, festa na seita low carb. As pessoas acham que eu sou dessa seita, tá? A diferença entre os grupos foi de eu sei de cor, 1,03 quilos de peso em favor do low carb. Ou seja, se a Débora fizesse uma dieta de restrição calórica, ela perderia, por exemplo, 11 quilos, e a Lucila fez low carb, ela perderia 11 mais 1 quilo, ela perderia 12 quilos. Aí eu faço isso para pergunta para quem não é nutricionista, porque não é nada, eu falo assim, 1 quilo para quem perdeu 10, um a mais, um a menos, isso é clinicamente relevante? Aí todo mundo, não! Ótimo, todo mundo está entendendo a estatística do Léo até agora. Ou seja, elas são equivalentes na perda de peso. Isso é bom ou é ruim? Aí todo mundo fala assim, é bom! Por que é bom? Porque aí o nutricionista tem várias armas para utilizar com seus pacientes de acordo com a aderência. De acordo com a individualidade do paciente e tal. E aí, cara, toda vez que eu boto essa porra dessa revisão sistemática na rede de nutricionista, é uma guerra nuclear. Eu falo, cara, é surreal, quer dizer, na verdade, se entrasse mais um estudo para um lado ou para o outro, esse resultado ia mudar mais 1 quilo para um lado ou para o outro, e estava tudo bem. Ou seja, são todas estratégias nutricionais com resultados semelhantes e que você tem... Eu acho belo, para quem não é nutricionista, que não tem seita aderida, eu sempre falo assim, é belo saber que um profissional tem evidências na mão, que ele pode olhar a individualidade e os hábitos daquele paciente e sugerir o que é melhor para o plano daquele paciente, sendo que as evidências são praticamente, não importa o P, que ali foi um P estatisticamente significante para um lado, mas em tamanho de efeito praticamente igual. E isso dá um poder para vocês, nutricionistas, falar assim, ok, então eu escolho a estratégia individualizando a dieta do meu paciente. É o que vocês falaram. Além da diferença ser irrelevante, ela não vai se aplicar para determinados públicos, porque se eu pego um paciente, um esportista, um cara que tem um gasto energético muito alto, e ele quer emagrecer, ele está com gordura mais alta, por que eu vou fazer low carb com ele? Se eu sei que para esse cara manter uma performance boa, e isso é devido ao carboidrato um pouco mais alto, é fundamental para que ele consiga manter performance e emagrecer. Não tem sentido. Agora, se eu pego um paciente que tem um gasto energético muito mais baixo, mais sedentário, trabalhar com uma estratégia com quantidade de carboidrato total reduzida, geralmente é o mais comum. Eu vou trabalhar. Então, a maioria dos meus pacientes que estão em sobrepeso, com sobrepeso ou obesidade, eles estão com carboidrato reduzido e nem sabem, Lu. Eles não sabem que estão comendo arroz, feijão. Eu não precisa saber que é low carb, senão vai sair espalhando. Eu estou em low carb. Entendeu? Ele acaba errando, porque é isso que eu percebo, as pessoas como se denominam o nome, assim, acaba errando, assim, e aí confunde, assim, então hoje eu vou fazer escolha que eu posso exagerar na proteína, e aí erra todo o cálculo e o balanço que tinha feito, porque pensou, se é low carb eu posso me entupir da proteína, e não é bem assim. Exato, as pessoas não entenderam ainda o equilíbrio, como é bonito o equilíbrio nutricional. Tudo pode dentro de um contexto correto, então não é uma salada que vai te emagrecer, não é um cheeseburger que vai te engordar, é sempre um contexto correto, balanceado. Então, antes eu já tive também as minhas ideias de que tem que cortar isso, tira aquilo, acho que, né, no começo dos estudos, tem umas bobagens, depois você vai entendendo, você vai cada vez com mais experiência, ver que o ser humano é tão complexo, como que você vai tirar as coisas da pessoa? Não existe. Olha a sociedade que está, olha o que vocês me falaram, que as coisas são extremamente calóricas, gostosas demais, como que, sabe, você tem que ter essa empatia, né, de fazer entender como que eu me sentiria comendo apenas isso. Como que eu vou passar para o paciente? Come barra de manteiga e picanha o dia inteiro, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Vamos encerrar? Vamos. Débora, tem uma pergunta que é o seguinte: teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de passar de informação para a galera? Não, eu acho que a gente foi bem completo, né? Falamos bastante coisa. Eu acho que
Eu acho que você abordou isso no seu Instagram também outro dia, sobre água com sal, que eu vi que virou uma febre, no meu mundo, pelo menos, nossa, é uma febre mesmo. Pacientes hipertensos vêm com o consumo de água com sal. E eu olho e falo, meu Deus, isso é muito absurdo. Né? Eu acho que você, por ter tanta experiência aí com os estudos, né, a quantidade de coisa que você já leu, cara, você já viu alguma evidência nesse sentido? Ô, Débora, Ajuda no controle da pressão arterial? eu vi um vídeo, é claro que aí foi tudo para mim, né? Um cara falou assim, eu tô com uma hérnia discal, o que eu posso fazer? O cara falou assim, só tome 1 litro de água com esse sal aqui, depois você me conta o que aconteceu. Eu falei, a hérnia discal. Eu falei, cara, onde que... Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Hoje a gente está fazendo esse podcast adiantado, nós temos uma aula que nós vamos dar hoje na PBA Week, falando sobre isso. Eu falei assim, cara, onde está a plausibilidade de um ser humano falar que a água com sal vai tratar uma hérnia discal? Um disco lá na coluna. E as pessoas não têm noção, esse senhor não tem noção o que é um sofrimento de um paciente com uma hérnia discal pensando no nervo ciático lá com força. A Lu já teve uma dessa, e você fala assim, cara, isso aqui é enlouquecedor, eu não sei o que fazer. E ao invés de um cara desse buscar um profissional qualificado, ele vai tomar água com sal e... É frustrante, né? É triste de ver, né? E a gente vê que as pessoas, elas caem nisso sim. Elas vão... Nossa, é muito triste de ver, Léo, de verdade, eu fico chateada com isso. Por favor, continue divulgando o máximo possível de informação, porque eu acho legal que a galera, eles reconhecem o meu trabalho, né? Mas eu vejo que quando tem essa puxada da evidência mais sólida mesmo, a pessoa que fala com propriedade, sabe mostrar a evidência ali, fica um negócio muito... Isso faz com que a gente consiga se defender, sabe? Nós, profissionais, que, querendo ou não, Léo, eu tenho conhecimento, sei ler artigo, mas interpretar da forma que sei. O Igor também, né, que traz bastante esse evidência para nós. Nossa, para nós profissionais da área de saúde, é muito bom o trabalho de vocês. Porque a gente não consegue sempre estar ali, né? Às vezes a gente interpreta errado também. Vocês trazem uma outra visão e isso faz com que a gente consiga pelo menos mostrar e se defender, sabe? Ouve o que ele está falando, entendeu? Então eu gosto muito disso. Lu, quem será? Não, tô super feliz com o episódio, e que bom que ele vai sair agora no final do ano, né? Eu queria fazer uma pergunta de acabar, que essa pergunta eu ia finalizar isso assim. Vamos lá, Débora, só para finalizar, uma forma de mulher que a gente sabe, chegou novembro, tá chegando janeiro, a mulherada quer pôr biquíni, tem coisa milagrosa para fazer? Ou não? Esquece? Ou já era? Lu, sempre dá para melhorar. Quando você quiser começar, vai dar tempo. Eu sempre falo para a mulherada, não tem tempo perdido. Vai, começa agora que alguma coisa vai melhorar. Cara, encher a geladeira de fruta, vegetal, arroz com feijão dificilmente vai ser um problema. Coloca no teu pratinho um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um grelhado. Evita exagero de gordura no preparo dos alimentos. Sempre tem que ter um vegetal no teu prato. Lota o prato de vegetal que você nunca vai estar errado. Brócolis, chuchu, abobrinha, cenoura. Quer estar com mais fome? Pega uma porção de fruta. Cara, fruta, eu vejo gente falando mal de fruta. Gente, quando que fruta vai ser um problema na vida das pessoas? Nunca. Tá? Então as pessoas não estão engordando por conta da fruta. Dificilmente, como falei, feijão com arroz será problemático. Então, muito provavelmente, o problema está nos teus beliscos. Evite os beliscos aí e faça algum exercício físico. Se você tentar manter um café da manhã mais ou menos legalzinho ali no meu perfil, tem um bando de exemplo. Um almoço de gente decente, sem ficar comendo só alface com frango. Um lanche da tarde e um jantar bonitinho, igual o teu almoço, tenho certeza que até o final do ano você já vai ter perdido algum peso, já vai se sentir melhor, vai caber nas roupinhas, e é só continuar. Isso aí. E a brincadeira que eu faço com todo mundo, assim, essas dicas que talvez façam a diferença, e o que talvez vai não fazer a diferença é o happy hour do final do ano lotado de cerveja. Porque muitas vezes vocês deixam de comer e estão lá todo dia, é só uma cervejinha, e talvez daí ela que está bagunçando não ter o resultado lá para o seu janeiro entrar no biquíni um pouquinho melhor. Eu vou dizer mais, vou usar a Débora como exemplo. A Débora tem vários carrosséis sob controle de dano nesse momento.
que são fantásticos. Procura lá, você é muito preguiçoso, vai no Instagram da Débora, tem uns lá que tem umas fotos de comida. Aí tem um pratinho aqui, assim, ela tem vários. A Débora, assim, deixa eu seguir, ela já vi dezenas, assim, eu não sei a paciência que ela tem de fazer de novo. E ela faz diferente. Você vai no churrasco, se você comer isso tem tantas calorias, se você comer isso tem tantas calorias. É muito legal, porque dá para falar assim, cara, eu não vou conseguir, eu vou ter que ir para esse lugar. Dá para curtir e fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas e tudo, e ali fica mais claro para as pessoas. Ajuda muito, já tem uma visão do que, pelo menos, o que fazer nessas situações. Perfeito. Débora, você é maravilhosa. Conta para a galera, muito obrigado, tá? Conta para a galera onde as pessoas podem te encontrar, as suas redes sociais, o jabá é seu. Eu agradeço demais o convite mais uma vez, Léo, foi maravilhoso participar, vocês são incríveis. Bom, vocês vão me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu posto algumas coisas aleatórias ali, mas principalmente no Instagram, Twitter também, não é mais Twitter, né? É X agora. Mas o meu nome é Débora Moss, só vão encontrar... Sabe, Léo, que tem uma outra Débora Moss? Inclusive, junto com H e M-O-S-S, e a mulher é braba, tá? Baseada em evidências. Procura. Juro, ela é especialista do sono infantil. Isso. Você, se tiver problema com sono infantil, já segue lá, que ela fala só sobre isso, é neuropsicóloga. E aí eu sigo ela me segue, porque as pessoas confundiam, não sabia qual era. Mas enfim, eu é Débora Moss, Débora com H, Moss _. Vocês vão me encontrar nas redes sociais. Legal, nós vamos colocar tudo aqui na descrição do vídeo do episódio. Muito obrigada, viu, pelo convite. A gente que agradece. Bonequinho, onde as pessoas te encontram? Eu estou sempre aqui no BBcast, lá no Instagram também, Lucila _Costa. Não se esqueça, pessoal, se você tem um dedo na mão, eu só preciso de um. Siga o canal do BBcast no YouTube. 70% das pessoas que veem BBcast, Débora, não segue o canal do YouTube. Isso é criminoso, cara. A gente vem aqui, fica aqui, a Débora desmarcou consulta, perdeu dinheiro, eu não paguei nada para ela, entendeu? Fiz ela passar umas vergonhas. Aí você vai a porra do botão do YouTube ou do Spotify. Divulguem, né, Léo? É isso aí. É isso aí. Vocês me encontram no canal do PBcast, no Prática Baseada em Evidências no YouTube, no Instagram, Léo_Costa_PBE, e lá no antigo Twitter, hoje chamado de X, mas eu chamo carinhosamente de Cracolândia das redes sociais, @LCOS3060. Beleza, galera? Débora, tem que mandar beijo. Um beijo para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau, se cuidem.